O Mar de Bering não aparece em folhetos turísticos nem costuma virar notícia por ataques de piratas a embarcações. E também não é considerado perigoso por estar cheio de tubarões que atacam mergulhadores desprotegidos. A razão é simples: esse mar é severo demais e frio demais, tanto para turistas quanto para piratas. Praticamente não existe a possibilidade de mergulhadores em busca de aventura ou paisagens impressionantes irem até o Mar de Bering. Isso porque nessas águas, sem um traje seco com altíssimo isolamento térmico, uma pessoa não resiste nem por 10 minutos antes de morrer congelada. Até mesmo os tubarões que vivem aqui não são comuns, mas sim espécies específicas que preferem o frio. Ou talvez eles apenas suportem o frio, mas isso só daria para saber perguntando diretamente a eles, né? Olá, pessoal! Então, afinal, quais são exatamente os motivos que fazem deste Mar do Norte um lugar tão perigoso? Bem-vindos ao nosso canal Pipa. Prazer, eu sou o Deluca. Vamos descobrir isso juntos a partir de agora. Geografia de um mar no fim do mundo. Por exemplo, para ir de Bruxelas, na Europa, até Anadyr, uma cidade na costa oeste do Mar de Bering, seria preciso percorrer cerca de 7.150 quilômetros. No entanto, esse voo existe apenas na teoria, já que na prática não há nenhum voo direto que faça esse trajeto. Afinal, são poucas as pessoas que teriam algum motivo para viajar deliberadamente da distante Europa até uma cidade tão remota, com apenas cerca de 15 mil habitantes. Mas e se a viagem fosse feita a partir de Vladivostok, na própria Rússia, até Anadyr? Mesmo dentro do mesmo país, quase metade do continente se estende entre esses dois pontos, e a distância em linha reta ainda chega a cerca de 3.600 a 3.700 quilômetros. Um mar tão isolado dos centros da civilização quanto este é algo extremamente raro no mundo, praticamente exclusivo do Mar de Bering. Além disso, não existe outro mar que esteja voltado tanto para o lado oriental do continente euroasiático quanto para o lado ocidental do continente americano, ao mesmo tempo em que marca a fronteira entre dois grandes oceanos, o Pacífico e o Ártico. Esse mar único no mundo fica entre o Alasca e a Península de Chukotka, sendo cercado ao sul pelas Ilhas Aleutas e conectado ao Oceano Ártico ao norte através do Estreito de Bering. Há cerca de 26 a 19 mil anos, no auge da última era glacial, o nível do mar era de 100 a 120 metros mais baixo do que hoje, e uma vasta massa de terra chamada Beríngia, com cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados, se estendia entre Chukotka e o Alasca. Foi graças a essa ligação terrestre que parte dos povos nativos de Chukotka conseguiu atravessar até o Alasca na América. É claro que naquela época sequer existia o conceito de nações, mas o fato é que as pessoas já migravam da Ásia para a América em busca de uma vida melhor. O motivo pelo qual essa migração ocorreu em apenas um sentido naquela época só pode ser objeto de especulação. Os pesquisadores acreditam que após o recuo gradual das geleiras, o Alasca passou a ter um clima mais ameno do que Chukotka, além de uma fauna mais abundante, o que o tornava de fato um lugar mais favorável para viver. Por outro lado, a migração dos animais selvagens parece ter ocorrido de forma quase simétrica. Da Ásia para a América migravam mamutes, bisões, cavalos e cervos, enquanto da América para a Ásia retornaram parte desses cervos e bisões, além de lobos, ursos pardos, tigres dentes de sabre e até leões das cavernas. No entanto, isso tudo pertence a um passado distante. Cerca de 10 mil anos atrás, o Mar de Bering adquiriu uma forma muito mais próxima da atual. Hoje, sua área é de aproximadamente 2,3 milhões de quilômetros quadrados, o que o torna um dos mares mais extensos do planeta. Sua profundidade média também é bastante grande, chegando a cerca de 1.600 metros. Além disso, a isóbata de 200 metros divide claramente o mar em duas regiões de áreas quase iguais, o sudoeste profundo e o nordeste raso. A profundidade máxima registrada no sul do mar é de 4.151 metros. Essa enorme expansão, combinada com uma geografia única e grandes variações de profundidade, é o que dá origem a condições climáticas extremamente severas e imprevisíveis. Um mar na fronteira dos climas. Na verdade, o maior perigo do Mar de Bering está justamente no seu clima.
Todos os outros riscos não passam de consequências diretas desse ambiente extremamente severo. Isso acontece porque sobre o Mar de Bering, massas de ar frio vindos do Ártico colidem com correntes de ar mais quentes e úmidas do Pacífico. E esse choque, longe de ser amigável, gera sistemas de baixa pressão frequentes, diferenças bruscas de temperatura e ventos intensos capazes de se transformar em tempestades prolongadas. Em termos de duração de tempestades e vendavais, talvez apenas o Estreito de Drake, do outro lado do planeta, possa se comparar ao Mar de Bering. O período mais perigoso é o inverno, especialmente entre novembro e março, quando o mar se torna mais estável. Nessa época, a velocidade do vento pode atingir valores extremos de 30 a 40 metros por segundo, e as ondas chegam a 10 ou até 15 metros de altura, o equivalente a prédios de 3 a 5 andares. Ondas desse porte têm força suficiente para despedaçar até embarcações modernas, como se fossem simples pedaços de madeira. E o pior é que esse tipo de acidente está longe de ser raro. Quando o casco de um navio fica coberto de gelo, seu peso aumenta drasticamente. Ele perde a capacidade de manobra e acaba se tornando um brinquedo nas mãos das ondas violentas até afundar. Além disso, quando há uma queda brusca de temperatura, combinada com a entrada repentina de ar carregado de umidade, a formação de gelo acontece em questão de instantes, deixando a embarcação completamente fora de controle. Para quebrar o gelo antes que o navio vire, é preciso um esforço quase sobre-humano por parte da tripulação. No entanto, o Mar de Bering muda de comportamento rápido demais, e muitas vezes nem sequer dá tempo para a tripulação reagir. E quando isso acontece, um desfecho trágico se torna praticamente inevitável. Gelo. Diferente de muitos mares na Terra, o Mar de Bering congela parcialmente todos os anos durante o inverno. Mesmo com todo o debate sobre o aquecimento global nos dias atuais, essa regra permanece inabalável. A única mudança causada pelo aquecimento foi o leve encurtamento do período de formação do gelo. Ainda assim, nas áreas rasas do Nordeste, o gelo pode começar a se formar já em setembro. E em alguns lugares, blocos de gelo chegam a permanecer até agosto do ano seguinte. É verdade que ao sul da linha de 200 metros de profundidade a temporada de gelo é bem mais curta, mas nem ali se está livre da ameaça de blocos de gelo perigosos que derivam até essa região. O verdadeiro perigo não está no gelo contínuo que cobre toda a superfície, mas sim nas placas em movimento, nas cristas de gelo e nos enormes blocos à deriva. O gelo em movimento traz consigo um perigo duplo. Primeiro, ele pode danificar o casco da embarcação e, em casos mais graves, atingir até mesmo a hélice. Segundo, o gelo à deriva pode prender o navio como numa armadilha, comprimindo-o junto com as ondas da tempestade sem chance de fuga. Em algumas situações, o navio pode ficar subitamente preso em um campo de gelo espesso, restando apenas torcer para que a estrutura do casco resista e não seja destruída pela pressão do gelo em elevação. Um caso especialmente comum ocorre quando uma extensa camada de gelo fixo junto à costa se desprende de repente e avança contra as embarcações. Empurrado pelo vento, esse campo de gelo se aproxima do navio, alcança-o e acaba esmagando. E há situações em que nem mesmo um quebra-gelo consegue enfrentar esse tipo de massa de gelo. Água gelada. Como você pode ver no ambiente quase infernal do Mar de Bering, até mesmo os marinheiros mais experientes, a bordo dos navios mais modernos, correm o risco de serem lançados ao mar. No Mar de Bering, simplesmente não existe algo como um navio que não afunda. E claro, cair na água no Mar de Bering é algo completamente diferente de ser lançado ao mar no Mediterrâneo ou no Caribe. Em mares quentes já ouvimos inúmeras histórias de pessoas à deriva que conseguiram esperar por resgate durante horas ou até dias. Mas o Mar de Bering não oferece esse tipo de imagem. Na verdade, no momento em que alguém cai nessas águas, não são horas que importam, mas sim os primeiros minutos, que podem ser fatais. Isso porque a temperatura da água no Mar de Bering raramente ultrapassa 8 graus Celsius mesmo no verão, e no inverno pode chegar a cerca de menos 1,5 grau no norte e no máximo a cerca de 3 graus positivos no sul. Só para esclarecer, a água do mar congela entre menos 1,8 e menos 1,9 graus Celsius.
em temperaturas tão baixas, até mesmo um colete salva-vidas se torna praticamente inútil. A morte pode ocorrer em questão de poucos minutos. As principais causas são o choque térmico causado pela água gelada e a rápida falha respiratória, que acontecem antes mesmo do avanço da hipotermia. Mesmo que a costa esteja logo ali, ao alcance dos olhos, ao cair nesse mar gelado, as chances de sobrevivência no Mar de Bering são praticamente inexistentes. O mar que tira vidas. Sendo bem sincero, cada uma das condições extremas do Mar de Bering isoladamente não é algo tão raro assim. A ideia de que o mar não tem piedade dos fracos não está longe da verdade. Em um oceano vasto e sem fim, não é estranho que perigos possam surgir em qualquer lugar. O que torna o Mar de Bering único é o fato de que praticamente todos os perigos do oceano se concentram aqui, e sua terrível fama como o mar mais perigoso do mundo foi gravada com o sangue de centenas, até milhares de marinheiros que perderam a vida nessas águas ao longo da história. Agora vamos ver alguns exemplos reais que aconteceram nos últimos anos. O naufrágio do barco de pesca Arctic Rose, 2001. Esse navio arrastão americano desapareceu no mar como se tivesse simplesmente sido apagado, sem deixar qualquer vestígio. O último contato foi recebido em abril de 2001, enquanto a embarcação realizava pesca de fundo nas proximidades das ilhas Pribilof. A bordo estavam 15 tripulantes. Os destroços do navio só foram encontrados porque o transmissor automático de emergência acionou e enviou o sinal de que a embarcação já estava submersa. No entanto, nenhum pedido de socorro foi recebido por parte da tripulação. Posteriormente, ficou claro que não houve tempo, margem ou sequer alguém capaz de emitir um chamado de emergência. No mar, foi recuperado apenas o corpo do capitão David Rundle, usando colete salva-vidas. Nenhum dos outros tripulantes foi encontrado. Com base nas condições dos destroços, localizados a uma profundidade de 130 metros, a comissão de investigação concluiu que o tempo até o naufrágio foi de apenas 1 minuto e meio a 2 minutos e 40 segundos. A causa desse afundamento extremamente rápido foi uma onda gigantesca que varreu a popa, invadiu o interior da embarcação e alagou todos os compartimentos, levando o navio a virar. O acidente do barco de pesca de caranguejo Scandals Rose, 2019. Esse desastre marítimo ocorreu em 31 de dezembro de 2019. Talvez o próprio mar tenha decidido receber o ano novo de 2020 à sua maneira, junto com os tripulantes do barco de pesca de caranguejo. Com 7 pessoas a bordo, a embarcação realizava a pesca nas proximidades da ilha Sutivik, na costa do Alasca, quando foi atingida por uma violenta tempestade. Dessa vez, a tripulação conseguiu enviar um pedido de socorro e 2 dos 7 tripulantes sobreviveram. Eles resistiram por 4 horas sobre um bote salva-vidas em uma luta pela vida que pode ser chamada de um verdadeiro milagre. Segundo a investigação, o início do acidente foi o acúmulo de gelo nas armadilhas de caranguejo, seguido pelo congelamento do convés, o que fez o navio inclinar até finalmente virar. Do início da formação de gelo até o momento da virada, passaram-se apenas cerca de 3 horas. Talvez tenha sido justamente esse tempo que permitiu à tripulação preparar um plano B. O barco de pesca Barbarossa. Em 1991, essa embarcação partiu do Alasca e desapareceu, sem deixar qualquer vestígio nas proximidades da ilha St. George. A saída do porto havia sido comunicada à Guarda Costeira dos Estados Unidos, mas depois disso, o contato foi interrompido de forma repentina. Apesar das buscas realizadas, nenhum corpo nem destroço foi encontrado. Como causa desse desaparecimento súbito, são consideradas várias possibilidades, como emborcamento devido a uma tempestade, falha mecânica ou erro de navegação. No entanto, o que mais aterrorizou os marinheiros foi o fato de o Mar de Bering ter demonstrado sua capacidade de apagar completamente navios e pessoas, como se nada tivesse acontecido. Para compreender a dimensão do perigo desse mar, o melhor é observar os dados estatísticos oficiais. Por exemplo, segundo estatísticas do DCD e do NIOSH dos Estados Unidos, do final do século XX ao início do século XXI, o Mar de Bering esteve consistentemente entre as regiões com as maiores taxas de mortalidade na pesca comercial em todo o mundo.
A taxa de mortalidade é especialmente alta entre os trabalhadores envolvidos na pesca de caranguejo. Para comparar os riscos entre diferentes setores, é necessário usar um indicador chamado taxa de mortalidade, ou seja, o número de mortes por 100 mil pessoas por ano. Entre 2000 e 2009, a taxa de mortalidade na pesca de caranguejo no Mar de Bering chegou a cerca de 260 mortes por 100 mil pessoas por ano. Para comparação, no mesmo período, a taxa média de mortalidade de todos os trabalhadores nos Estados Unidos era de cerca de 4, e na pesca comercial como um todo era de aproximadamente 100. Como se pode ver, a pesca comercial em si já é uma atividade extremamente perigosa, mas dentro dela, a pesca de caranguejo no Mar de Bering se destaca como uma taxa de mortalidade muito superior. Dessa forma, o Mar de Bering nos faz perceber de maneira contundente que mesmo na era moderna, totalmente equipada com tecnologia, o ser humano continua sendo frágil e impotente diante das forças da natureza. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Pipa. Até lá!